Oiê, eu sou a Aruru e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu conto relatos e histórias sobrenaturais e caso vocês queiram enviar também algo que vocês presenciaram ou que contaram pra vocês, fiquem à vontade pra enviar nesse e-mail aqui, tá bom? Não se esqueça de se inscrever e dar aquele likezinho no vídeo pra me ajudar, tá bom? Agora sem enrolação, bora pro vídeo! Olá! Esse relato que eu vou contar agora se passou com meu avô, que hoje tem 93 anos de idade, mas que na época dos acontecimentos tinha 14 e morava no interior de São Paulo. Eu não sou escritor, mas mesmo assim tentei deixar as frases contidas no relato com a forma mais clara possível, contando os detalhes do acontecido, os quais fui perguntando separadamente ao meu avô durante o período em que fui preparando o texto para ser digitado. Agora vai ser como se fosse o avô dele contando, tá, gente? Quando eu era jovem, morava com a minha família no interior de São Paulo, em um sítio próximo à pequenina cidade de Mesópolis, estado de São Paulo. Meu pai trabalhava na roça, plantando café e outros produtos agrícolas da época, sendo que eu e meus irmãos o ajudavam nas tarefas do dia a dia, como tratar dos animais que tinham no sítio, como porcos, galinhas e cavalos. Nós também criávamos algumas cabeças de gado, sendo que tínhamos leite puro à vontade devido às várias vacas leiteiras que haviam por lá. Nosso sítio também vendia leite para ajudar na renda familiar. Naquele tempo não haviam numerosas escolas como hoje em dia, e para estudar tínhamos que andar a pé por cerca de 8 quilômetros até outro sítio, onde no qual foi construída uma sala de aula, sendo que a professora se deslocava da cidade mais próxima para dar aulas para as crianças da nossa região. Era uma vida dura, mas sinto saudades daquela época. Bem, tudo começou quando em uma certa manhã meu pai encontrou um boi do seu rebanho morto no pasto. Não tinha nenhum sinal de ataque de nenhum animal, só que estranhamente ele não tinha nenhuma gota de sangue, nada, mas havia 2 pequenos furos ao lado direito do seu corpo, furos bem redondos. Meu pai estranhou aquilo, mas não conseguiu descobrir o que era. Ficou cismado com aquele fato. Passada uma semana mais ou menos, meu pai encontrou outro boi morto nas mesmas circunstâncias. O segundo boi, assim como o primeiro, também não tinha sangue em seu corpo, e possuía os mesmos tipos de furos que o primeiro em seu corpo. O local onde os bois foram mortos era perto de uma grande mata que tinha na região, sendo praticamente uma floresta. 2 noites após o acontecido, nós acordamos de madrugada com os nossos cachorros latindo bravos, como se houvesse alguém próximo à nossa casa. Então, meu pai, já preocupado com a morte dos 2 bois, pegou um rifle que tinha em casa e saiu com um lampião para dar uma olhada. Minha mãe não queria que ele fosse, mas ele saiu mesmo assim. Minutos depois, nós escutamos 2 tiros, sendo que em seguida meu pai voltou para casa assustado. Então nós perguntamos a ele por que ele havia atirado. E ele, com os olhos arregalados, contou que estava próximo do chiqueiro dos porcos, quando no mato próximo ele escutou um barulho. Então ele iluminou com o lampião, mas não dava para enxergar direito. De repente, ele olhando meio de longe, com a luz do luar, viu no mato próximo uma criatura de mais ou menos uns 2,5 metros de altura, andando ereta, de pé, e quando ela se virou para o lado do meu pai, seus olhos eram vermelhos, como se fossem acesos. E foi nesse momento que meu pai atirou e voltou para casa assustado. Perguntamos se ele tinha acertado, e ele disse que não sabia, mas que era para nós irmos verificar só de manhã porque aquilo não deveria ser desse mundo. Nem é preciso dizer que todos nós ficamos morrendo de medo daquilo que meu pai tinha contado. Ainda mais vindo do meu pai, que não tinha medo de nada, e era alto e forte, com ar de imponência. No dia seguinte, bem cedo, saímos todos para ver se havia alguma marca de sangue ou rastro onde meu pai disse ter visto a criatura. Olhamos em volta e não encontramos sangue algum, mas estranhamente encontramos algumas pegadas altamente incomuns. Era de um tipo de animal de 2 patas com 5 dedos longos, parecendo marcas de algum tipo de lagarto, e iam em direção à mata fechada que tinha próximo ao sítio. Curioso com aquilo que aconteceu, meu pai foi conversar com seu vizinho e amigo o Sr. João, contando o que havia acontecido em nosso sítio. Meu pai perguntou se já havia acontecido algo parecido em seu sítio, sendo que o Sr. João contou que daquela forma não, mas que havia escutado barulhos estranhos, à noite próximo à sua casa, como um grunhido, e os cachorros ficavam latindo a noite toda. Foi aí então
que meu pai convidou o Sr. João para sair uma caçada a tal criatura que estava rondando nossas terras. Marcaram para 2 dias depois saírem para caçar a tal criatura. Eu, muito curioso, quis ir também, pois queria muito saber o que era aquilo. A princípio meu pai não quis, mas acabou deixando. Então, no dia marcado, logo pela manhã, saímos eu, meu pai, meu tio e o amigo e vizinho nosso atrás daquela estranha criatura. Meu pai levava um rifle e meu tio e o Sr. João levava cada um deles uma garrucha. Fiquei imaginando o que poderíamos encontrar pelo caminho. Adentramos pela floresta atrás de pegadas, mas nada encontramos. Então, quando chegamos à beira de um grande lago que existia na região, o Sr. João nos chamou para mostrar algumas pegadas diferentes que havia encontrado. Eram muito parecidos com aqueles que achamos em nosso sítio na noite em que meu pai avistou e atirou na criatura. Então, meu pai disse que a criatura deveria estar por perto. Seguimos então aquelas estranhas pegadas, mas misteriosamente, após uns 100 metros, elas desapareceram. Todos nós ficamos espantados com o desaparecimento das pegadas, pois a terra era macia naquele pedaço da floresta, e ficamos imaginando como poderia ter sumido daquele jeito. Bem, andamos por mais algumas horas e nada de encontrar sinais da criatura. Voltamos para casa. Chegando em casa, minha mãe, já preocupada, nos aguardava ansiosa, perguntando se havíamos achado algo. Meu pai disse que não, mas que iríamos procurar em uma outra hora. Passou-se algum tempo, até que alguns dias depois, meu pai, surpreso, encontrou outro boi morto em sua pastagem e, pelos sinais, havia sido morto do mesmo modo que o anterior. Haviam, como anteriormente, 2 furos e nenhuma gota de sangue no seu corpo. Meu pai ficou enfurecido com aquilo e disse que já era demais. Então chamou o Sr. João novamente e disse que iriam atrás da criatura, agora à noite, já que era nessa hora que ela atacava. Minha mãe, sabendo daquilo, não quis deixar que ele fosse, mas como meu pai era teimoso, não adiantou nada. Disse que estava resolvido e queria resolver aquele problema e que não queria ver mais seus animais mortos. Então, no início da noite do dia seguinte, todos nós nos reunimos e saímos atrás da criatura estranha que estava atacando nosso gado. Como anteriormente, meu pai, o Sr. João e meu tio levaram suas armas. Meu pai e o Sr. João levaram uma tocha cada um e eu e meu tio um lampião. Adentramos a floresta e ficamos na área mais próxima, pois como ele atacava à noite, meu pai imaginou que não deveria estar tão longe. Andamos tentando procurar rastros, mas não os encontramos. Isso também devido à escuridão e à pouca iluminação que tínhamos disponível. Chegando em uma clareira em um determinado ponto da floresta, meu pai resolveu fazer uma pausa e fez uma fogueira. Devia ser umas 10 horas mais ou menos. Então ficamos ali conversando um pouco e sempre de olho em volta. Era uma noite de lua cheia, mas com algumas nuvens, sendo que a luz do luar iluminava um pouco a escuridão da noite. Acredito que ficamos ali mais ou menos 1h30, proseando, como dizia meu pai. Encerrado o descanso, voltamos a andar e nos dirigimos em direção a um rio pequeno que cruzava naquela parte da floresta. Ali começamos a procurar mais vestígios, até que em uma certa parte da margem meu pai nos chamou e mostrou. Eram as mesmas pegadas que haviam vista anteriormente e eram recentes. Então a criatura deveria estar por perto. Seguimos as pegadas, as quais entravam na floresta, mas como antes, misteriosamente elas desapareciam. Meu pai ficou bravo com aquilo, pois já era a segunda vez que perdia as pistas. Então ele resolveu que deveríamos seguir em direção em que as pegadas iam inicialmente. Prosseguimos pela mata por um bom tempo, até que em um determinado local começamos a ouvir uns sons de mato se movendo e de gravetos se quebrando como se alguém ou algo estivesse se deslocando. Não era tão perto, mas já indicava algo. Seguimos então naquela direção, onde havia os ruídos. Quando nos aproximamos, o barulho cessou. Ficamos então observando em volta, procurando pistas de alguma coisa, mas não víamos nada, a não ser o Sr. João e meu tio que encontraram galhos de árvores quebrados e mato amassado, indicando que alguma coisa havia estado ali. Meu pai, então, preparou seu rifle e os outros sacaram suas garruchas, ficando com mais atenção e cuidado. Ficamos alguns minutos naquele local em silêncio, procurando algo ou algum som que chamasse a atenção.
Então, alguns minutos depois, ouvimos um ruído vindo da mata logo adiante. Nos dirigimos com cuidado até lá. Nem é preciso dizer que eu já estava suando frio de tanto pavor que sentia naquele momento. Fomos seguindo pela mata, por um tipo de trilha bem precária que existia ali. Sendo que mais adiante, onde existiam muito mais árvores do que onde estávamos, e a escuridão aumentava devido à não presença da pouca iluminação da lua, aconteceu a cena mais aterrorizante de toda a minha vida, a qual eu não esqueceria por toda a minha vida, mesmo tendo hoje 93 anos de idade. Naquele ponto da mata, do lado direito da trilha, ouvimos um ruído de gravetos se quebrando, e em seguida um tipo de grunhido. Eu me arrepiei todo. Ficamos então observando e lentamente demos mais alguns passos bem lentos e com cuidado em direção aos sons. Foi quando, olhando para a escuridão da mata com o auxílio das tochas e lampiões, apenas alguns metros à frente, foi que vimos aquilo. Tinha os olhos vermelhos, parecendo acesos. Parecia um tipo de lagarto apoiado em duas pernas e tinha aproximadamente de 2 a 2,5 metros de altura. Seu corpo parecia como o de um jacaré, só que mais liso, parecendo úmido. Suas mãos ou patas tinham garras enormes e seus dentes pareciam com aqueles de dinossauro dos filmes, pontudos e afiados. Quando nos deparamos com a criatura, ela nos encarou e deu um urro tão forte que quase fiquei surdo. Meu pai e os outros ficaram sem ação por alguns segundos, acredito eu, de tanto medo. Ficaram paralisados. Todos nós ficamos. Quando meu pai conseguiu reagir e apontar o rifle em direção à criatura, ela se virou e deu um salto tão grande que parecia que tinha mola nos pés, desaparecendo na mata. Meu pai, meu tio e o Sr. João atiraram várias vezes em direção à criatura, mas com certeza erraram, pois com a velocidade que ela desapareceu, não daria para acertá-la. Ficamos sem falar por algum tempo e eu comecei a chorar. É vergonhoso, mas eu não pude evitar. Então, meu pai imediatamente ordenou que voltássemos para casa, pois segundo ele e suas crenças, aquilo não deveria ser desse mundo. Voltamos rapidamente para casa, todos em pânico. A cena foi tão aterrorizante que até o Sr. João passou o resto da noite em casa com medo de voltar para o seu sítio, temendo encontrar com aquela criatura no caminho. Nós contamos para nossa mãe o que havia acontecido, sendo que ela ficou estarrecida com o relato. Todos nós comentamos pela região o que havia acontecido, sendo que alguns não acreditavam e outros tinham as mais diversas teorias, dizendo que poderia ser até o próprio demônio que estava na floresta. Passado algumas semanas, foi encontrado mais um boi morto em nosso pasto, e algum tempo depois mais um no sítio do Sr. João. Mas nunca mais meu pai quis ir atrás da criatura. Ele só olhava o que havia acontecido e abaixava a cabeça, balançando de um lado para o outro. Em outras noites ao longe, ouvíamos um tipo de urro vindo da floresta e ficávamos imaginando que deveria ser a estranha criatura que estava por lá. Alguns meses depois, não ouvimos mais nada. Pararam de surgir animais mortos e barulhos estranhos à noite. Então imaginamos que a criatura deveria ter ido embora, talvez procurando outro local para habitar. Isso nunca saberemos. Meu pai e o Sr. João evitavam falar sobre o acontecido. Meu tio fez o mesmo. Eu acredito que eu fui mais afetado com tudo aquilo. Tive pesadelos por vários meses e tinha pânico de até chegar perto da floresta. Sempre conto essa história para quem quer ouvir, pois foi algo real que aconteceu em minha vida, e eu não posso simplesmente apagar da minha mente. É isso, gente, eu concordo muito com o que o seu avô diz, que tem muita coisa inexplicável pelo mundo aí, e eu acredito que ele é muito mais amplo e muito mais misterioso que a gente possa imaginar. Eu pedi pra IA criar uma imagem também do monstro, como ele seria mais ou menos, e eu também vou deixar aqui, tá bom? Agora vamos pro segundo relato. O nome dele é A Criatura Misteriosa no Milharal. O que vou contar aqui aconteceu com um tio meu, chamado Manuel, quando ele era caseiro em um sítio de uma cidade de Minas Gerais. Como ele, coitado, não tem estudo e muito menos afinidade com as modernidades dos dias atuais, como a internet, vou postar o relato em seu nome, pois eu acho muito interessante e misterioso esse fato que ocorreu com ele e com a sua esposa.
Lá pelos anos de 1990, meu tio Manuel era caseiro de um sítio numa cidade pequena, no estado de Minas. O sítio era meio afastado da cidade, que já era pequena, e lá criavam gado e tinham algumas plantações, dentre elas um milharal. O milharal era grande e abrangia uma área próxima à casa onde meu tio morava com minha tia Agostina e meus primos, Josenaldo e Gustavo. No sítio tinha vários empregados que faziam diversos serviços, como cuidar dos cavalos, do gado e das plantações. Em determinada época, alguns empregados começaram a falar para o meu tio que tinha alguma coisa estranha no milharal, pois, principalmente de tardezinha e à noitinha, eles ouviam algo andando pelo milharal e viam alguns pés de milho se mexendo, como se algo estivesse se deslocando pela plantação. Eles disseram para o meu tio que foram até lá para ver o que era, mas não acharam nada, além de alguns pés de milhos amassados por alguém que os empurrou. Meu tio ficou cismado com aquilo e disse para todos ficarem observando para ver se era algum bicho ou o que poderia ser. Na casa onde meu tio morava, que era a casa do caseiro, tinha uma varanda, onde ele e minha tia costumavam sentar à tardezinha e à noite para conversarem e tomar um ar. A casa, por ser a casa do caseiro, era boa e bem confortável. Em determinado dia, após o fim dos serviços, meu tio chegou em casa, tomou banho, jantou e ficou ali conversando com minha tia e com seus 2 filhos, e depois ficaram vendo um pouco de televisão. Mais tarde, por volta das 10 da noite, quando eles já tinham ido deitar, escutaram um barulho do lado de fora da casa, como alguém mexendo em um mato. Meu tio saiu para ver o que era e olhou para o milharal, o qual começava a uns 15 metros de sua casa pelo lado esquerdo. Nesse momento, ele viu os pés de milho se mexendo, da mesma forma que os empregados contaram para ele, e ele ouviu um barulho como se fosse de algo andando por ali. Ele então disse que iria ver o que era e pegou uma lanterna, mas minha tia não deixou ele ir. Passado algum tempo, o barulho parou e eles foram dormir. No dia seguinte, meu tio disse que haviam pés de milhos amassados, como se algo tivesse pisado e empurrado as plantas. Meu tio e os outros ficaram com aquilo na cabeça, imaginando o que poderia ser. Todos ficaram assustados, pois era algo misterioso. Alguns já estavam dizendo que poderia ser alguma coisa sobrenatural. Passado alguns dias, nada de anormal aconteceu, até em uma determinada noite. Em uma noite, como faziam habitualmente, meu tio e minha tia se sentaram na varanda de casa para conversar e tomar um ar, e ficaram ali por algum tempo. Já era mais ou menos umas 9h30. De repente, eles ouviram aquele ruído novamente de algo andando pelo milharal e empurrando os pés de milho. Então, meus tios ficaram de olho, observando se viam algo. Em determinado momento, o ruído foi se aproximando da casa deles, como se o que estivesse se deslocando pelo milharal estivesse indo na direção deles. Meus tios então ficaram assustados, e foi quando eles viram, entre os últimos pés de milho, próximo à casa deles, 2 olhos vermelhos. Eles não viram nenhum outro detalhe, pois o que chamava a atenção eram os 2 olhos vermelhos, parecendo acesos, de algo que estava saindo do milharal. Era algo alto, mas não dava para ver o que era. Então meus tios correram para dentro da casa e se trancaram. Alguns instantes depois, eles ouviram passos pesados e algo forçando a porta para tentar entrar. Aquilo estava batendo na porta da casa deles com força, tentando arrombá-la. Minha tia começou a rezar e todos ficaram apavorados. Aquilo durou menos de 1 minuto. Então, as batidas pararam e eles ouviram os passos pesados se afastando e o barulho no milharal. Todos dormiram assustados e preocupados naquela noite. Gente, eu não conseguiria ter dormido nunca na minha vida. Eu teria ficado, sei lá, no telhado de casa rezando. No dia seguinte, meu tio chamou os empregados e fizeram uma varredura no milharal para ver se achavam algo. Só acharam pés de milhos amassados e pegadas fundas em alguns lugares, mas não dava para saber do que eram. Minha tia, muito religiosa, chamou um padre para benzer o local e todos fizeram várias orações por todo o sítio. Passado alguns dias, alguns empregados ouviram o barulho no milharal novamente, mas não viram nada. Depois disso, nada mais aconteceu. Não se ouviu mais nenhum barulho e meus tios também não viram mais aquilo com os olhos vermelhos. Até hoje, eles não sabem o que era aquilo e por que estavam andando pelo milharal. Mas meus tios, depois daquele episódio, temem mais ainda o sobrenatural e não duvidam de nenhuma história que contem para eles.
pois eles mesmos presenciaram algo fora do comum e sem explicação. Meu tio diz que provavelmente esse caso nunca será esclarecido, mas gostaria muito de saber o que era aquela assustadora criatura do milharal. Gente, o pior é que, tipo assim, não tem nem como ter ideia do que é, né? Porque eles falaram que só viram olhos vermelhos, então meio que não tem como tentar descrever o que é. Então é isso, galera. Esses foram os relatos de hoje, tá? Se você tiver vontade de enviar um relato de algo que você já presenciou ou que contaram pra você, fique à vontade pra mandar no e-mail aqui embaixo que eu vou estar lendo pra vocês, ok? Um beijo e até o próximo vídeo.